Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós qual é a sua visão que você tem sobre o setor rural, né, do município de Piranguinho, obviamente, e qual foi a importância da questão ambiental quando esteve à frente do município como prefeito. Bom, primeiro, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Também sejam bem-vindos a todos aqueles que futuramente vão assistir a nossa live aí pelo Facebook. E reforço mais uma vez, né, nós estamos aqui numa jornada de memória, relembrando um pouco o trabalho a experiência que já tivemos, né, e que colaboramos com o município. E a partir dessa base, né, desse trabalho realizado, projetar o que vem pela frente, o que pode vir pela frente, né, para que o município possa caminhar futuramente aí com novos projetos. Então, dentro dessa questão, hoje a temática aí é o desenvolvimento rural e o meio ambiente, e em termos de concepção, podemos falar quase que junto, né, esses dois temas, um está interligado ao outro, né. Eu penso o seguinte, né, hoje eu tenho uma clareza a respeito dessa questão ambiental e da questão do desenvolvimento. Vou começar do desenvolvimento rural, né? Vamos imaginar, Fabinho, um banco de 3 pés, né? Um tripé, né? Um tamborete, um pequeno banco de 3 pés, né? Nós temos que ter uma visão, né, de estímulo social, não é, da população. Nós temos que ter uma preocupação com a preservação ambiental e nós temos que ter um fortalecimento da economia. Então, são 3 aspectos, né? Questão da preservação ou da recuperação ambiental, a questão da economia e a questão da própria envolvimento social dentro desse trabalho. E aí, é claro, né, a partir daí você tem que ter orientação para os agricultores, tem que ter uma articulação de trabalho, uma mobilização, tem que ter assessoria que acompanhe, né, um projeto específico, né, nesse campo. Nós temos que ter promover a articulação de entidades ou até ajudar a fomentar a formação de entidades, a mobilização das entidades, as parcerias, né, para esse tipo de acompanhamento e o aproveitamento dos programas sociais que possam estar, né, sendo oferecidos na área governamental, né, para que a gente possa ter o apoio ao desenvolvimento rural. Então, basicamente, nós temos esse tripé de acontecimentos, né, necessários para uma política, e essa política de um desenvolvimento sustentável. Né? Isso é o ideal, né? O ideal é que a gente tenha uma dimensão ambiental, uma dimensão social, uma dimensão econômica, institucional e cultural também, porque não, dentro do trabalho rural. Então, ao pensar a questão rural, e obviamente está implícito aí, não só na questão rural, mas na questão urbana também, a questão do meio ambiente, mas assim, a gente quase que praticamente liga a questão rural com a questão ambiental, né? Nós temos que olhar, ter essa visão de conjunto dessas facetas da questão econômica, do social, da questão cultural, institucional e ambiental. E dentro dessa ideia, né, nesse contexto do meio ambiente, nós temos que lembrar lá dos princípios da integridade ecológica. Aliás, né, nós temos os chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Toda essa realidade está no objetivo 1, no objetivo 2, 6, 8, 11, 16. Estou olhando aqui porque eu marquei, tá, para me lembrar dos números, né? A questão da erradicação da pobreza, a questão do combate à fome, da água limpa, do trabalho decente, crescimento econômico, a questão da vida terrestre, né? Tudo isso envolvido no setor rural, né? E aí como lá numa aula de geografia que a gente fala para os alunos, né? A questão, né, da preocupação com o desmatamento, a perda do solo, da poluição do solo e da água, do desequilíbrio ecológico, a contaminação dos alimentos, tudo isso está dentro, né, dessa preocupação ambiental e, obviamente, de um trabalho voltado à questão rural. Né? E também eu gostaria de lembrar aqui dessa transição que nós vamos fazer de uma questão mais tradicional, de um costume anterior, para uma questão mais atual, dentro dos princípios aí dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou mesmo do princípio da Carta da Terra, né? Que coloca bem claramente essa preocupação com o planeta e nós, a preocupação com a nossa cidade, com o nosso setor rural. Então, uma transição agroecológica. Esses princípios todos, essas questões todas, elas devem estar envolvidas num projeto que possa ser construído para um trabalho no campo, no setor rural. Agora, eu quero lembrar para vocês, né, que Piranguinho, por exemplo, né, alguém sabe o tamanho da área de Piranguinho? Nós temos em torno de 130 quilômetros quadrados aproximadamente. Nós temos aqui o equivalente
a 13 mil, né, a 13.090 hectares de terra. Então, esse é o domínio rural que nós temos, todo o nosso sítio urbano, né, mas em torno de 13.090 hectares. Segundo o cadastro CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, Fabinho, nós temos, isso aí é um dado de junho de 2020, nós temos já cadastrados, né, em termos de propriedades rurais em Pirani, 85% das propriedades rurais do nosso município estão cadastradas já nesse cadastro ambiental, e o equivalente a mais de 11 mil hectares, né, de terra. E esse conjunto de terras, em termos de propriedade, o que significa? Em torno de 746 propriedades dentro do nosso município. E dessas propriedades, praticamente quase 500 propriedades são de 10 hectares para baixo. Então, é um município, né, digamos assim, proporcionalmente até pequeno em relação a outros municípios mesmo da região, né, em termos de áreas rurais e tudo mais. E nós temos uma grande parcela das propriedades que são pequenas propriedades. Então, toda a política rural nossa tem que ser voltada para essa questão, né, da pequena propriedade em grande parte. Nós temos só 19 propriedades, segundo o CAR, né, 19 propriedades acima de 100 hectares, segundo esse cadastro que todos podem consultar. Então, essa questão ambiental, ela vai ter que ter, né, levar em consideração um município de pequenas e médias propriedades, vamos dizer assim, né? E levar em consideração um desenvolvimento econômico que não vai necessitar de tantos investimentos enormes para grandes propriedades, né, latifúndios, que nós não temos, mas justamente a captação de parcerias de pequeno porte que possam alavancar a economia rural nossa dentro de um projeto futuro. Agora, toda essa concepção e essas mentalidades, no tempo que nós administramos a cidade, vamos dizer assim, a gente tinha isso meio que intuitivamente, né? E como naquela época o processo de trabalho que a gente, pelo qual nós somos demandados dentro do município, era tão amplo, tão difuso, né, de tantas necessidades, que a gente acabava socorrendo, né, como diz aquela oração, socorrendo os que mais precisavam, né, por conta das inúmeras demandas, né, deficitárias que a gente tinha que atender. E o setor rural, obviamente, sempre foi muito demandante nesse contexto, né, de necessidades, e aí nós vamos falar das estradas e tudo mais. Então, daqui a pouco a gente já fala concretamente, né, o que nós estávamos trabalhando. Não sistematizadamente, conforme esses princípios todos que nós levantamos, mas intuitivamente a gente já tinha essa concepção ambiental, a concepção, né, de um desenvolvimento rural, porém, dentro de um contexto limitado, né, fazendo muitas vezes com ações pontuais, né, um conjunto de atividades que direcionava, de certa forma, para esses objetivos. Professor, continuando nessa mesma ideia, a questão da importância do setor rural para o nosso município, como o senhor mesmo disse, principalmente a questão das pequenas propriedades, até mesmo o desenvolvimento econômico do nosso município baseia-se muito nisso. Quais foram os investimentos feitos para atender às necessidades do setor rural? Olha, muitas vezes, né, a gente observando o lado rural, dá a impressão que a administração pública ela não inaugura obras no setor rural, né, porque em grande parte não temos patrimônio, principalmente em Piranguinho, para ser trabalhado nesse contexto. Parece que não parece tanto, mas se você observar bem historicamente, né, dentro do trabalho que nós exercemos, nós tivemos uma quantidade enorme de atividades dentro do setor rural, sem contar tudo aquilo que nós já apresentamos em outras lives, né? E aqui no campo específico, né, do setor rural, primeira coisa, a dificuldade que nós tivemos foi a questão de equipamentos, máquinas, caminhões, que realmente era uma situação precária. Quer dizer, o que tinha dentro do município naquele contexto era totalmente, vamos dizer assim, pouco, né? Fugiu a palavra aqui, mas, né, não adequada à grande necessidade de trabalhos e de situações que eram precisos ser resolvidos naquele contexto. Então, praticamente passamos nossos mandatos buscando adquirir, né, equipamentos, máquinas, né, veículos para esse trabalho. Então, eu acho que a grande contribuição nesse contexto da administração que nós tivemos foi conseguir isso. Para você ter uma ideia, em mais de 40 anos, né, quando chegamos à nossa administração naquele momento, Piranguinho tinha praticamente 2 caminhões né, e 2 máquinas
em estado bastante avançado aí de uso, né? Tinha sido muito utilizado e, portanto, não dava conta de acompanhar. Então, naquele contexto, tivemos que comprar patrol, retroescavadeira, novos caminhões, né? Fazer a recuperação dos equipamentos que tinha daquele contexto, né? Para que pudesse ser produzido. Terceirizamos muita máquina via associação dos municípios, também através da Rural Minas, para ir dando conta, porque ao longo do tempo do mandato nós fomos adquirindo, né? Com o apoio dos deputados, com bastante esforço, equipar minimamente a nossa administração pública para que pudesse ter aquilo que é necessário. Então, a gente fazia um trabalho nas estradas rurais, por exemplo, né, mas com muita dificuldade do ponto de vista daquilo que o município tinha como instrumento de trabalho, né, e as dificuldades de fazer essa situação. Mas, de modo geral, começamos pelos veículos. Então, retroescavadeira, patrol, caminhões, né, caminhonete, tudo a gente foi adquirindo ao longo do nosso mandato. Segundo, vou falar aqui uma lista de coisas, família, dá licença aqui, né? Nós fizemos também aquisição de equipamentos agrícolas para apoio à produção rural, como arado, roçadeira, carreta, debulhadeira, né? Fizemos vários abrigos dentro do setor rural, em vários pontos de bairros, né? Abrigos modestos, simples, mas que atendia naquele momento a demanda, principalmente da parada dos ônibus escolares e tudo mais, né? Fomos trabalhando nesse sentido, né? Fizemos, por exemplo, levamos água, por exemplo, por exemplo, no Mato Dentro de Baixo, no Capote, na Grota. Foi um investimento grande, isso foi quase no final do mandato, um investimento grande que foi feito em parceria com os moradores que tinham necessidade, né? E o município entrou nesse contexto, dá um trabalho bastante grande. Calçamentos, né? Apesar de a gente calçar os distritos, a cidade, uma quantidade de ruas que a gente poderia até citar futuramente, nós também fizemos alguns calçamentos no setor rural, como, por exemplo, na Sudim Partes, né? Sudinho, no Pinhal Redondo, no Capote também, né? Na entrada do Carneiros, né? Bueiros, então, foram muitos que foram feitos, né? Não vou nem citar, mas é muita coisa. Rede de esgoto no bairro do Grotão, numa parte lá das moradias naquele contexto, Pinhal Redondo, uma parte também. Alguns trechos rurais também, investimos em iluminação em alguns trechos rurais. Lixeiras, então, foram várias lixeiras rurais, inclusive com a introdução do serviço de coleta de lixo no setor rural, que passou a ser intensificado a partir do nosso trabalho, né? Mata-burros, por exemplo, ainda se usava, né? Em certos pontos, em certos lugares, foram vários também. A gente conseguia isso com o apoio do governo do estado e fazia esse investimento. Quadra de esporte, nós construímos no setor rural duas, né? No Pinhal Redondo e no Açudinho, quadra de esportes construídas. Até reparo de pontes, né? Uma ponte, nós fizemos uma nova ponte lá na entrada do Bom Retiro, uma ponte seca lá no Mato Dentro, uma coisa simples, mas importante lá dentro do trecho da estrada, né? A melhoria na ponte lá da base da ponte do Grotão, né? E várias intervenções nesse contexto. E outras coisas, por exemplo, o investimento no transporte escolar, nos ônibus, que também eram, né, nós já até comentamos isso na live de educação, atingia principalmente e quase que exclusivamente o setor rural. Obviamente também os distritos, né? Mas o setor rural é o objetivo principal do transporte escolar. Então, o investimento nesse setor também atendia a demanda da questão do transporte, da questão rural. E outro aspecto também no campo da saúde, a reforma, né? E eu estou falando de coisas e de investimentos, né, patrimoniais. Aí. A reforma, por exemplo, de vários pontos de atendimento de saúde em vários bairros, nós citamos, inclusive, na live da saúde. Então, esses investimentos foram feitos aí ao longo do nosso tempo de trabalho, né, para as necessidades do setor rural. Professor, continuando nessa mesma linha aí, o senhor falou tanta coisa, não sei se você gostaria de, em se tratando de obras realizadas, o que você destacaria em relação ao setor rural? Tem uma... Olha, como eu disse, o que eu destacaria principalmente é a manutenção dos estrados rurais. Isso era feito todo ano, né? E a gente tentava, como eu falei, com toda dificuldade no mundo. Muitas vezes as pessoas do setor rural iam conversar com a gente, né? E outra coisa, importante lembrar aqui, orçamento participativo. A gente reunia em todos os bairros, a gente pode até falar disso com mais profundidade, e sempre levantava-se os problemas de estrada daqui, ponto ali, né? Precisava ser cuidado, mas eu destacaria que nós tivemos um cuidado muito forte com a questão das estradas rurais.
começando pela compra dos caminhões, pela compra das máquinas, pela compra, né, de equipamentos que pudessem fazer esse trabalho acontecer, né? Eu destacaria também, e aí, nas estradas rurais, aí como já falamos, bueiros, a saída d'água, etc. Mas o ponto central, nós conseguimos colocar uma equipe de conservas, Fabrício. Conservas nas estradas rurais, né? Iniciamos lá, eu lembro assim, o número assim, que me veio à cabeça, que em torno de 18 bairros tinha conservas, né, que cuidavam dos trechos mais importantes das estradas, e foi um esforço que nós fizemos naquele contexto para dar suporte, né, ao tratamento das estradas, à manutenção das estradas, já que a gente não tinha tanta estrutura para fazer. Mas, fora isso, nós tivemos várias iniciativas, inclusive podemos falar daqui a pouco da Associação de Produtores Rurais, que a gente ajudou a fundar naquele contexto. Nós tivemos até um evento que vieram participando de outras cidades, né? Até a TV fez cobertura, uma parceria com a Câmara, com a associação, com a prefeitura, né? Foi feito até um experimento, uma ação experimental da tentativa de achar soluções alternativas com parceria com os proprietários para a manutenção das estradas. Então, eu destacaria nesse contexto aí, né? E essa questão, por exemplo, dos conservas e dos trabalhos que a gente realizava, sempre gerando emprego, né? Gerando emprego para o pessoal de Piranguim, né? Especificamente. Então, isso foi importante, eu acho que é uma marca aí que eu guardo na memória nesse contexto. E lembro, inclusive, porque eu dou aula nas escolas, eu sei quando os alunos faltam por falta de, né, quando as estradas não estão boas e os carros não rodam. E no nosso tempo a gente tinha esse compromisso constante. Aconteceu lá alguma vez? Certamente que sim, né? A gente não lembra tudo. Mas o fato é que isso era prioridade número 1, né? Que os ônibus escolares rodassem sempre, que os transportes escolares rodassem sempre e que as estradas tivessem um mínimo de cuidado. E às vezes até acontecia alguma falha lá, mas a gente estava atento sobre isso. Né, isso aí eu gostaria de destacar, porque a gente sabe a importância que é a estrada rural para todos, né, os munícipes, principalmente para quem mora ali na zona rural, seja para transitar de qualquer forma, para escoar o seu produto, né, que vai gerar econômica. Eu mesmo, 30 anos morando na zona rural, a gente sabe a importância que tem ter uma estrada bem cuidada, né, professor? Professor, continuando aí nas questões dos programas ou serviços que foram feitos, que tinham como objetivo atender diretamente a população rural. Quais foram os programas ou serviços? O senhor poderia citar alguns deles para nós? Nós falamos muito Continuar. nessa parte de infraestrutura aí, mas muita coisa aconteceu também, professor. E eu quero ressaltar aqui a importância que teve a Emater naquele contexto da nossa administração, né? A gente tinha uma parceria muito boa com a Emater e um esforço bastante. E a Emater estava sempre ali fazendo cursos e a gente ajudava a divulgar e ajudava que acontecesse, né? Curso de assistência técnica, distribuição de semente, de mudas, compra de olevinos, né? Obviamente havia uma parceria também, logo a gente fomentou a criação dessa associação de produtores. Então, esse é um exemplo aí muito importante. Era uma coisa ativa, estava acontecendo quase que todo, vamos dizer assim, exagerando um pouco, quase toda semana tinha alguma coisa acontecendo nesse sentido. Uma outra coisa importante, nós demos incentivo também ao programa Balde Cheio. Né? Balde Cheio, um programa da Embrapa, se não me engano, com a FAENG, com o Senar, né? E um convênio nesse sentido. E o programa Balde Cheio, ele tinha uma visibilidade, embora não tivesse como é que fala? Uma capilaridade dentro do município. Mas ele foi importante porque a gente tinha ali um trabalho alternativo sendo divulgado e oferecido. Inclusive, pessoas de outros municípios chegaram a vir em Piranhim para ver, né, a experiência acontecendo. Né? Nós tivemos, inclusive, uma exposição em Belo Horizonte com fotografias do trabalho realizado em Piranguinho, né? Na época representado pelo nosso engenheiro da época, engenheiro agrônomo, e Piranguinho, então, participou desse congresso pan-americano aí, dessa questão da produção leiteira. Né? E como eu já falei, nós tivemos um trabalho, a gente tinha a preocupação sempre de organizar as pessoas, que as pessoas, dando espaço, né? Surgiu um grupo de pessoas, dos produtores rurais, fundaram uma associação, né, nesse contexto, e aí também tinha uma parceria nesse sentido, foi muito importante. Eu não vou citar nome para não deixar ninguém de fora. Né? Nós implementamos um programa de aração, né, que as pessoas podiam, com um trator que a gente já adquiriu também, nós adquirimos um trator na época com todos os implementos agrícolas, as pessoas faziam através da associação, uma parceria, né, para a aração das suas terras, dos seus plantios.
Tivemos uma campanha de incentivo e captação do Pronaf, Fabinho. Nós batalhamos todas as reuniões de orçamento participativo, em todas as reuniões que a gente tinha com o setor rural, a gente destacava a importância de captar recursos do Pronaf. Inclusive, chegamos até a fazer uma época uma exposição de veículos e máquinas e outros, né, bens adquiridos pelos produtores através desse programa importante para a agricultura familiar, né? Eu já falei do engenheiro, já tínhamos, além da matéria, né, a contratação do engenheiro agrônomo, eu lembro aqui no caso do Alexandre, né, que ajudou muito a gente nesses trabalhos todos. Fazia transporte calcário para os produtores, né, muitas vezes reunia, fazia uma compra comunitária, prefeitura, né, apesar de pouca infraestrutura que tinha, fazia a parceria e ajudava a trazer esse produto, né. Uma coisa importante que infelizmente, parece que a coisa não avançou nos últimos anos, mas no nosso tempo, enquanto nós estávamos lá, a gente dava toda a força, era a feira livre. Então, vários produtores rurais traziam seus produtos para movimentar uma feira em Piranguinho. E essa feira, a gente, inclusive, dava toda a força nela. Muitas vezes a gente fazia até eventos, pequenos shows, etc., para atrair a população, incentivar o consumo, né? E o pessoal reunia para discutir acordos e formas de fazer a feira funcionar, e era uma coisa bastante legal nesse sentido, né? Havia até um movimento, né? Um movimento de feira mesmo, né? Claro, uma feira pequena, porém movimentada. Então é uma pena que parece que não teve continuidade, mas isso era dentro dessa visão de favorecer a produção rural e o desenvolvimento da economia rural, né? Fizemos também introduzimos a compra direta dos produtos rurais para então foi uma inovação da nossa parte naquele contexto que a lei permitiu e nós começamos a fazer essa aquisição. Tudo para quê? Para que houvesse, né, o giro econômico dentro do município, o incentivo de produção, né, dentro desse contexto. Nós fizemos uma coisa importante que era o programa Luz para Todos. A gente tinha um monitoramento, né, daquilo, era uma coisa muito complicada, porque a CEMIG controlava através, né, dos órgãos, né, que através da CEMIG faziam. A gente não tinha o controle exatamente para onde que ia, mas a gente estava ali junto, incentivando, acompanhando, cobrando, né, e o programa Luz para Todos ele teve, né, um benefício bastante grande dentro do município de Piranguinho, né? Nós tivemos também eventos como dia de campo, né, com aula práticas, encontro de produtores rurais, né? Tivemos um programa de troca de semente, que não foi um programa tão grande, mas teve umas iniciativas, foi interessante, o pessoal ganhava semente, recebia semente, foi trazendo produtos que a gente utilizava e encaminhava para as escolas, né? Para merenda escolar, algumas coisas, né? Mantivemos a vacinação da brucelose constantemente, né? Uma coisa que foi uma novidade também nesse contexto foi a introdução da linha do transporte rural, né? O circular urbano, vamos dizer assim, Piranguinho não tinha, as pessoas do setor rural não tinham. Nós começamos na época com Ricota, inclusive, depois entrou outra empresa, e havia uma preocupação, é claro, que aí a demanda tinha que ser a demanda do comércio, da movimentação das pessoas, mas que existe até hoje, se não me engano, né? Então, inclusive, vamos dizer, não foi fácil fazer isso não, viu? Havia empresas aí da região que não queria que a gente introduzisse dentro de Piranguinho um transporte dessa natureza, né? Mas a gente, em benefício da população, a gente fez. É claro que aí tem as falhas que possa ter, mas o fato é que está aí presente, né? E outras questões, por exemplo, a gente apoiava todas as festas das comunidades rurais, né? Principalmente as festas religiosas, né? A gente dava o apoio aos festeiros para que houvesse essa questão da cultura, né? Desfile de cavaleiro nós apoiamos também, né? Embora foi mais na cidade, mas uma coisa tocante à questão rural. O festival ou a festa do leite, né? Teve 2 festas do leite. A gente queria que esse negócio virasse uma grande tradição, né? Por cargas d'água não avançou, mas a festa aconteceu. E, inclusive, através com o apoio da Emater e dentro desse contexto, havia um torneio leiteiro, né? Quer dizer, eram iniciativas para provocar e favorecer esse processo todo. E na saúde, por exemplo, o aumento do atendimento médico no setor rural, né? Enfim, outras questões, então, muita coisa nesse sentido, Fábio. Sim, o pessoal tá mandando mensagens aqui, a Ana Paula
lá do Pinhal Redondo, quer dizer, o pessoal que está acompanhando aqui, um abraço para a Ana Paula também, lá do Pinhal Redondo. O Cleber, lembrando aqui, seminários do desenvolvimento rural, não teve seminários, e esses seminários sempre servem aí para estar fomentando, né, a qualidade e o desenvolvimento do produtor nas suas ideias e manejo. O pessoal mandando aqui mais, né, o William dizendo aqui, a Tatiana, Helena também falando, Maria Emília, o Adilson, Emiliano dizendo aqui a questão do papel muito importante aqui da matéria, mas tendo essa parceria aqui, um abraço. Você tem me mandando aqui, senão depois no final a gente não manda, aí o pessoal fica bravo com a gente aqui. A Ana Paula falando aqui da importância que, né, precisa ter lá no setor rural com ele. Silvana, um abraço. A Érica também aqui está com a gente aqui, mandando um abraço, professor. Mas continuando, vamos lá. A gente vai mandando mais uns recadinhos aqui. Mudando um pouquinho, professor, mas na mesma linha, na questão do meio ambiente. Quais ações foram desenvolvidas nesse campo? Então, como eu disse no início, essa questão ambiental e essa questão mesmo do desenvolvimento rural estava no nosso horizonte de preocupações, embora não de forma tão sistematizada. Mas nós tivemos aqui, eu acho que aí tem que ressaltar bastante, já destaquei isso em outro momento, mas vou destacar muito agora, é justamente a criação da coleta seletiva. Né? Se nós queremos falar de alguma coisa ambiental, tem que falar disso. Né? E Piranguinho se tornou uma referência nesse sentido também. Né? Eu até já comentei que nós tivemos até convite para apresentar esse trabalho em outros lugares. Né? E é interessante que foi um trabalho que saiu pela saúde. Né? Foi o movimento da saúde, é claro, de toda a administração, mas que teve como, vamos dizer, militantes aí, a saúde. Fizemos uma assembleia maravilhosa na JUP, né, lotada, a JUP estava lotada quando foi criada a CARP, né, a Associação, né, para esse trabalho com os recicláveis, e a partir dali, então, essa coleta de lixo, de recicláveis, foi fundamental, né? Foi fundamental. Eu lembro, sabe, que nós tínhamos aqui, no primeiro levantamento, né, foi em torno de 50 toneladas, né, de materiais recicláveis num período de meses, né, que foram coletados. Aquilo chamou atenção. Né? Inclusive, teve um momento que nós fizemos um levantamento, uma certa data lá, que ao longo do ano, né, nós fizemos uma conta lá, cada piranguiense estava gerando, isso considerando 8.016, né, habitantes do contexto, estava gerando em torno de mais de 400 gramas, quase meio quilo de lixo por dia. Né? Quer dizer, até pela média geral, até um pouco baixa. Mas o lixo nosso, e você tem conhecimento disso, que você ajudou muito nessa parte, né? Nós fizemos aquele levantamento, né, da amostra do lixo de Piranguinha, era um dos lixos mais ricos que tinha, né, para ser jogado em Itajubá. Então, essa questão da coleta seletiva foi muito importante. E ali nós tivemos uma preocupação de incentivar a associação, porque a associação seria um espaço de trabalho, primeiro, cuidar da questão ambiental, e segundo, cuidar da renda dos associados. Né? A associação passou por diversas, né, circunstâncias, mas o objetivo era esse. Então, a gente queria dar todo o apoio nesse contexto. E foi a partir dessa iniciativa, né, que aí eu ressalto que a população de Piranguinho é nota 10 nessa parte. Né? Considerando que eu conheci de outros lugares e de outras experiências, nota 10, porque a população realmente abraçou a causa da coleta seletiva, separando, né, os recicláveis aí no dia da quarta-feira, que até hoje acontece, né? E foi muito importante. Né? Mas dentro desse contexto, eu ressalto também a participação no consórcio, né, da construção do aterro sanitário, também outro envolvimento da nossa parte. O CODEMA também, no nosso tempo, tinha um funcionamento bastante marcante. Né? Inclusive, sempre tinha lá aquelas questões de uma árvore ou outra que tinha que ser retirada para a construção de uma casa, então tinha que fazer aquela negociação, e foi introduzido até uma prática das pessoas plantarem outras, né, outras árvores. Né? Agora, uma coisa importante que eu lembro aqui em termos de questão ambiental, mas que não saiu tanto pelo meio ambiente propriamente dito, mas foi mais pelo patrimônio histórico, foi o tombamento da Mata do Cruzeiro. Por que o patrimônio histórico? Porque a Mata do Cruzeiro, como diz a Mata do Cruzeiro, por causa do Santo Cruzeiro, né? Que tem uma história toda envolvida, a partir desse subterfúgio da história do Santo Cruzeiro, nós conseguimos, né, aí o trabalho da Secretaria de Cultura da época, né, junto aos proprietários, né, numa parceria com os proprietários que souberam entender essa necessidade e participaram, né, foram felizes nesse sentido. Né? Então, 22 hectares do entorno
da região ali, né, onde está situada a mata, que ainda é um resquício da nossa Mata Atlântica. 22 hectares, né, foram tombados, né? A propriedade é dos donos, né, mas tem um tombamento, né, até a necessidade de preservação, né? E aí nós começamos a participar, eu falo nós, a prefeitura, né, com fazer acero, evitar as queimadas, a instalação de placas de identificação e turismo, e para manter aquela biodiversidade. Ali tem pequenos macacos, né? Animais pequenos, há muitas aves e várias espécies de árvores. Então, é uma biodiversidade própria ali, né? Você entende melhor que você é biólogo, você entende melhor que eu sobre isso aí, né? E a prefeitura passou, então, a ser corresponsável na manutenção dessa mata, chamada Mata do Cruzeiro. Eu acho que essa é uma experiência piloto, né, dentro do município, já que a gente não, né, a não ser aquelas questões embasadas pelas leis nacionais na questão ambiental, mas esse tombamento específico ele é um ponto de marcante na história, vamos dizer assim, de uma sistematização mais ambiental, embora tenha um aspecto histórico nesse processo aí, né? Tivemos também preocupação por exemplo, a gente tinha que limpar lá o Ribeirão dos Porcos, né? Mas a gente tinha uma preocupação grande, né? Fazer uma limpeza, sempre tinha lá uma pequena limpeza, uma coisa mais simples, uma vez fazer uma limpeza mais acentuada lá, mas tudo dentro da lei, dentro das normas. E não matamos peixe nenhum, procuramos, né, fazer a coisa dentro de um projeto, né, ambiental correto, né, naquele contexto. E foi uma intervenção muito grande, tirou toneladas e toneladas de lixo mesmo, que estava assoreando o rio, né, e o que, naquele tempo, né, o perigo das enchentes era sempre iminente, né? Fizemos detetizações de bueiros, de prédios, né? Também eu acho que impacta nessa questão. O apoio à ONG Resgate, né, que fez a preocupação de cuidar dos animais abandonados, uma questão importantíssima aí que não sei como que está hoje, mas dentro daquele contexto, né, nós começamos um processo para que aquilo e a ONG era um pessoal animado, entusiasmado e que fazia parte deles, era, né, uma questão mais regionalizada e a gente teve o prazer de ajudar nesse contexto, porque nós estávamos tendo problema com os cães abandonados e tudo mais e aquilo veio ajudar naquele primeiro momento e foi importante a parceria, né? E aí eu colocaria tudo, né? Tentativa de manter a cidade limpa, de jardinagem que a gente fez em vários pontos, né? A própria opção de calçar muitas ruas, eu posso falar aqui né, de dezenas e dezenas de ruas que foram calçadas usando o bloquete, porque é uma pavimentação mais ecologicamente correta, né? E, é claro, tivemos também calçamento com asfalto, mas dentro daquilo que já era da tradição, né? O processo de educação ambiental sempre teve presente, Fabinho, dentro dessa história nossa, né? Nas escolas, os movimentos que a gente fazia com a juventude. E aqui eu quero lembrar e saudar aqui todos os membros da antiga ONG, né, Primatos, né, que a gente fazia aí os enduros, aí já comentamos sobre isso na questão dos esportes, mas o tema ambiental ali era a própria ONG, era uma ONG ambiental, né? O Enduro a Pé também tinha o apelo ambiental. E não era só o Enduro a Pé, não, tinha o Enduro a Pé de moleque, né? Tinha também o Desafio da Independência, a Jornada de Juventude, que os temas ambientais sempre apareciam nos eventos todos. Então, como eu disse, nós não tínhamos uma política sistematizada naquele contexto da questão ambiental. Até porque, como eu disse, tanto o setor rural, o desenvolvimento rural, quanto a questão ambiental, né, estava ali demandando situações da administração pública, situações pontuais, mas a nossa intuição, a nossa visão de mundo também nos orientava sempre para dar espaço para que essas ações, né, de um desenvolvimento econômico rural sustentável ou, né, de uma questão ambiental ecologicamente correta pudesse ir se desenvolvendo e despontando dentro do nosso município. Isso é importante, professor, lembrando, né, frisando de novo aí essa questão do projeto, da associação, dos catadores recicláveis, muito importante na questão da gestão dos resíduos sólidos. Estou recebendo mensagem aqui, professor, também destacando que a questão que o senhor já acabou de falar aí sobre os projetos nas escolas, para os cuidados com as nascentes. Então, isso aí estava ali com a criança o tempo todo, correto? Sim, Né? justamente. Então, Isso aí é sempre presente, né? Então, a educação ambiental, né? porque começa pelas crianças. Então, mandar um abraço aí, a Rosana mandando essa mensagem para nós, a Roseli Renó também está aqui acompanhando a gente, a professora Patrícia Noroni mandando as mensagens aqui, mandar um abraço para eles que estão nos acompanhando nessa live de hoje.
Professor, parece que o maior ação ambiental em seu governo foi resolver a questão da coleta do lixo e, obviamente, o destino final desse lixo. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho como aconteceu. Você até comentou um pouquinho aí. Isso está ligado à questão dos recicláveis. Eu acho que é interessante até para um registro de memória e para a população entender também. Quando nós assumimos a administração naquele contexto, né, uma questão muito difícil era a questão do depósito final do lixo de Piranguinho. O lixo de Piranguinho era levado para o lixão de Itajubá. Né? Em outras épocas, o lixão era próximo de Piranguinho. Até hoje o pessoal ainda fala da reta do lixão. Quem é antigo aqui em Piranguinho sabe onde é a reta do lixão, não é? E teve uma época que um prefeito teve a iniciativa também de fazer um outro lugar para depositar o lixo dentro da própria município. Mas isso não resolveu o problema de vez, né? Daquele contexto. Foi uma iniciativa importante, porém, né, logo teve que ser mudado. E quando eu entrei e assumi a administração, o nosso lixo era jogado no lixão em Itajubá. E não só nosso, mas de outras cidades próximas também. E logo naquele contexto, recebemos lá uma ação do Ministério Público de Itajubá e eu tive que representar o município lá diante dessa ação e nós tínhamos que resolver dois problemas. Primeiro, consertar o lixão de Itajubá. Segundo, resolver aonde pôr o lixo de forma correta, adequada, de acordo com as questões ambientais. Então, imagina, né? Imagina o sufoco. Então, eu quero lembrar aqui que, graças ao prefeito de Itajubá, Benedito Pereira dos Santos, né, nós tivemos aí a oportunidade de unir alguns municípios mais próximos aqui, os que jogavam lixo lá, levavam lixo lá para Itajubá, e foi feito, então, um processo para formar um consórcio, né, de um aterro sanitário, né, porque a construção de um aterro sanitário é bastante cara, né, bastante dispendiosa, e a unidade, né, a união desses municípios daria condição de fazer isso. Obviamente que Itajubá, pelo tamanho, pelo porte, seria, né, o dono do time, da bola, do campo, mas todos os outros municípios participariam naquele processo dentro do seu tamanho, né? E Piranguinha era o segundo, né, em termos de população, né? Bem distante de Itajubá, mas maior que os demais. E aí nós começamos um trabalho. Primeiro, tivemos que investir recursos para recuperar o lixão de Itajubá para fazer um aterro controlado. E durante, né, vários meses, até falo vários anos, nós ficamos num processo de reuniões em Itajubá, reuniões em Belo Horizonte, tudo, né, para fazer, era uma lei nova, a lei dos consórcios intermunicipais, e nós tínhamos que aprender sobre aquilo, graças ao empenho da equipe, né, jurídica de Itajubá, do pessoal que trabalhava à frente da Secretaria Ambiental lá, né, e a participação dos outros que também trabalhavam nas outras cidades e nas nossas também, nós tivemos, né, uma evolução nesse processo burocrático e demorou um pouco, mas nós conseguimos. Primeiro, nós conseguimos controlar o aterro do lixão, né, o lixão virou aterro controlado, foi feita uma série de intervenções lá e cada cidade participou pelo seu tamanho desse investimento. E nós tivemos também, né, a formação, então, a partir de uma área que foi oferecida pelo município de Itajubá. Então, nós investimos recursos. Eu lembro que Pirangi foi em torno de R$100 mil para a construção desse aterro sanitário. E dentro de todas as normas ambientais possíveis. Então, aquilo, vamos dizer assim, alavancou a gente para um nível superior, né, do tratamento ecologicamente correto das questões dos resíduos. E aí foi dentro desse sistema que nós tivemos que introduzir a coleta seletiva, que havia um acordo lá que a vida útil, né, desse aterro sanitário deveria ser utilizada no máximo, né? E para isso, né, nós deveríamos diminuir a oferta, vamos dizer, de lixo, né, para o aterro, aproveitando os materiais recicláveis. E foi nisso que nós, então, empenhamos na coleta seletiva. Então, uma coisa puxou a outra, né? Eu lembro que aí você até ajudou lá no plano de resíduos sólidos, não foi isso? Né? Naquele contexto para fazer levantamento, despejou um caminhão de lixo lá, começou a contar lá o que tinha de material reciclável e orgânico para fazer o levantamento, e foi considerado o lixo mais rico de Itajubá, era o de Piranguinho, né? Foi isso? Se eu não me ajuda a mentir sozinho aqui, não, fala a verdade. Então foi considerado o lixo mais volumoso, né? Não, que é com mais qualidade de aproveitamento, né? Em termos de materiais recicláveis. Daí, a partir daí, então, nós tivemos que andar nesse contexto. E eu lembro até, só para. Sei que estou esticando a história aqui, um grupo de alunos, né, uma professora muito animada, levou um grupo de alunos lá para cobrar do prefeito
colocar lixeirinhas em várias ruas da cidade, né? Eu gosto de contar essa história porque as lixeiras são sinais de que o lixo está sendo conduzido para algum lugar. Só que, naquele tempo, o lixo ia para o lixão. Ou seja, aí eu gastei mais que essa live lá com os alunos dentro do gabinete da prefeitura para explicar para eles que as lixeirinhas que a gente devia colocar era a parte mais simples de toda a história. E que nós passamos a investir, né, pesado na questão pesado que eu falo, pelo que o município não investia. O município tinha um caminhãozinho velho que, como né, a gente brincava, um dia ele vai e não volta porque era tão precário o carrinho, já tinha dado o sangue pelo município há muitos e muitos anos, e os funcionários que eram já da folha de pagamento da prefeitura. Ou seja, a gente, vamos dizer assim, resumidamente, se não tivesse coleta de lixo, a gente não tinha despesa nenhuma, a não ser o óleo do caminhão de levar e trazer, né, e a manutenção do caminhãozinho. Ora, nós tivemos então que compramos o primeiro compactador de lixo, depois a gente até tem um caminhão aí, tem um desenho bonito que anda pela cidade, então foi comprado lá no meu tempo, né? Compramos um caminhão compactador, ganhamos recurso através da emenda do deputado, né? E aí nós fomos investindo nesse sentido. Mas eu falava para as crianças lá o seguinte: nós estamos fazendo um aterro sanitário, para eles entenderem o que era isso, né? Para crianças pequenas, e que aquilo era mais fundamental que as lixeirinhas. É claro que a lixeira tem que ter mesmo, né? Mas a gente não tinha onde pôr o lixo no final, porque a questão do lixo é sempre assim, né? A gente quer a gente quer se ver livre dos lixos, mas aonde que o lixo vai parar, né? E aí a questão ambiental está implícita nisso. Por isso que o investimento, na minha opinião, dentro da questão da reciclagem, não é dar dinheiro para ninguém, é muito pelo contrário, é favorecer, né? Primeiro, a vida qualificada de quem trabalha nesse campo, e segundo, né, dar exemplo de uma cidade ecologicamente correta, né, onde o cidadão pode dormir em paz sabendo que ele está degradando menos a natureza, ou degradando um mínimo a natureza, né? Claro que aí tem os hábitos pessoais, o consumismo, tudo isso também tem que ser discutido. Mas, independente dessa questão, então, a construção do consórcio, né, a construção do consórcio, né, para o aterro sanitário, foi a experiência pioneira, né, em Minas Gerais. Inclusive, eu lembro uma época que eu fui presidente do consórcio e dei entrevista numa emissora de TV falando da experiência, né, inovadora desse consórcio, porque eram várias cidades se unindo para fazer o mesmo ponto né, de destino final do lixo dentro de uma modalidade totalmente correta, segundo as leis ambientais. Então, outras cidades de outros estados vinham a Itajubá para ver naquele momento, naquela parte da história, né, o exemplo desse consórcio. Né? Claro, Itajubá era o carro-chefe, né? Mas eu tenho certeza absoluta, se o Itajubá não tivesse feito a oferta, se o Benedito Pereira dos Santos não tivesse oferecido aos municípios, cada um ia se virar do seu jeito. Mas e tenho certeza que nós aqui em Piranhim acharíamos a solução, porque a gente estava com todo o gás para fazer, né, o que era necessário ser feito dentro do contexto da época. Então, uma experiência bastante importante. Eu quero lembrar também do prefeito Jorge, que depois deu continuidade, né, ao consórcio, quando a gente já estava fazendo o uso, né, da deposição do aterro, certo? No aterro. Professor, né? É um projeto, assim, acho que indiscutível a questão da importância de construir o aterro e até mesmo a questão da coleta seletiva. Chegando mensagem aqui, professor, até falando dizendo aqui a questão do meio ambiente é uma questão importante pela coleta seletiva, mas também geração de renda, como nós já falamos em outras lives, a questão, Sim, com né, certeza. então, outras situações. Tem mais gente mandando mensagem aqui, professor. Tem o professor Paulino está mandando mensagem aqui, destacando a importância da questão das fossas sépticas na zona rural. Então, aí, né, são ideias aqui que tem que estar, né, tá sendo fomentadas aqui. Professor Paulino, um abraço também. Deixa eu ver quem mais está mandando aqui. A Margot, que também dizendo aqui a questão da importância das fossas sépticas. A Érica, a Viviane, mandando um abraço para eles aqui. Já mandei para a Patrícia Noronha, destacando de novo nova mensagem aqui. Então, muita gente falando. Só, professor, lembrar também que o senhor, né, citou aqui, mas foi feita também a gestão dos resíduos de saúde. Oh, é verdade, é verdade. Foi uma inovação, né? O material de saúde, né, o resíduo de saúde, que antes era também descartado indevidamente, né? Porque era o contexto, não é culpa de ninguém, era o que era, né? Nós tivemos essa preocupação e passamos, inclusive, contratamos a empresa para que o material, o lixo nosso fosse levado para um aterro, para um destino final apropriado a esse tipo de material. Embora Piranguinho não tenha hospitais, mas tem farmácia, tem, né, as unidades de base de saúde, etc. E
acabava juntando um material que precisava ter um destino apropriado, né? Para não ser jogado no lixo comum, como qualquer outro tipo de resíduo. Então, realmente, isso foi, né? São vários detalhes, né? A gente acaba não lembrando de todos eles, né? Mas essa ideia das fossas sépticas e outras aí, obviamente que nós estamos falando o que nós fizemos, né? Mas nós temos aí coletar essas informações, porque nós estamos montando um projeto aí para para o futuro da cidade, e aí eu acho que ideias dessas depois deverão estar à disposição, né, da futura administração para poder avançar, não podemos ficar só no que foi feito, né? Ou até aquilo que ainda não está mais sendo feito e retomar. Vamos retomar o que precisa ser retomado, vamos também, quer dizer, a cidade tem que retomar o que não que parou e avançar ainda além, né? Porque é assim que caminha a humanidade.